Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da IEB. Hoje nós vamos falar sobre Pricing Index, mais precisamente falando sobre planejamento orçamentário, né? Estamos chegando aí num período do ano onde boa parte das empresas está, né, elaborando o plano orçamentário para 2026 já, né? Então, nada como um momento propício para a gente falar justamente desse tema, né? Planejamento orçamentário 2026, né? Inteligência de mercado, né, voltado a suprimentos. Então, hoje a gente vai dar uma abordagem bem grande frente, né, a esse tema, mas antes da gente começar, eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os compradores, né? Essa semana é a semana do Dia do Comprador, não só o comprador, mas todo mundo aí que faz parte da cadeia de suprimentos, né? Então, os coordenadores, supervisores, gerentes, diretores, né? E também a equipe, né, de almoxarifado, né? Porque sem eles, os compradores, né, precisam para dar todo o suporte. Então, fica aí nosso parabéns por essa função tão importante que é dentro das organizações, não só para reduzir custo, né, como a gente vai ajudar eles aqui, né, Gabriel, mas também para suprir, né, ter um strategic sourcing bem feito, né, ter um suprimento com qualidade dentro do tempo, né, dentro das companhias, tá? Então, fica nosso parabéns para vocês. E para a gente dar início, eu queria, né, dar os bem-vindos também para o Gabriel, né? O Gabriel novamente está com a gente para falar sobre Price Index, falar sobre planejamento estratégico. Gabriel, é sempre um prazer tê-lo aqui para a gente falar sobre Price Index. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que estão nos assistindo e também parabéns aos compradores que fazem tudo isso acontecer dentro de suas empresas. Hoje falando de um tema muito relevante, né, Rafa? A gente sabe do planejamento orçamentário, principalmente agora no segundo semestre, dos impactos que isso tem dentro das empresas, seja do agronegócio, seja das indústrias. Então a gente vai falar sobre um tema muito importante e como os compradores, gerentes e diretores conseguem se preparar aí já pensando para todo o ano fiscal de 2026. Perfeito. E para a gente começar a falar desse tema, né? E, inclusive, né, a gente tem um spoiler, né? Ainda hoje a gente vai falar de uma nova funcionalidade do Price Index, né? Então fiquem atentos aí ao longo do nosso webinar. Mas para a gente falar, né, desse tema, é bom falar um pouco o que está acontecendo no mercado macroeconômico, né? Porque para você fazer um planejamento orçamentário, você tem que ter dados, você tem que ter um conhecimento, né? E hoje o mercado internacional está bem movimentado, né? A gente vê ainda guerras acontecendo entre Rússia e Ucrânia, né? A gente viu que Israel, né, deu uma segurada ali em termos da guerra contra o Irã, né? Mas aqui no Brasil a gente tem uma inflação que ainda tem altas por conta da energia, né? Uma taxa de câmbio um pouco mais estável, mas ainda estamos em um momento de muita insegurança, né, Gabriel? Sim, e importante antes da gente analisar realmente como está as nossas compras, o que a gente vai planejar para o ano que vem, foi um pouco do que você falou, como que está o cenário macro, né? Então, 2025 foi um ano, vem sendo um ano desafiador, a gente teve bastante mudanças a nível nacional e também, e principalmente a nível global, então, eleições no mercado americano, diversos tipos de tarifas sendo implementadas ao longo de 2025, e para 2026 a gente vive um grande desafio. Falando um pouco do cenário interno e das perspectivas para o ano que vem, Rafa, a gente tem um cenário inflacionário ainda desafiador. Então, a gente viu ao longo do primeiro semestre de 2025 uma inflação ali sempre próxima ao teto da meta, estourando, voltando, mas sempre acima dos 4%, principalmente quando a gente fala do IPCA. O IGPM iniciou o ano aí numa trajetória de 9%, 8%, e agora ele vem apresentando um indicador um pouco menos acentuado, bateu aí 2%, 3%. Só que quando a gente olha para o ano que vem, as perspectivas ainda são de inflação acima do teto da meta, tá? A gente não espera uma inflação abaixo dos 4%, principalmente no primeiro semestre de 2026, já pensando no início do próximo ano, principalmente por alguns desafios fiscais que a gente vive, né? Então, a gente espera, tem uma expectativa de gastos que, por mais que tenham sido controlados aqui no início do ano, a gente vive num superávit, principalmente em questão fiscal. Então, a gente tem um problema já no início do ano. Outro ponto que é importante a gente analisar são as tarifas, né? A gente viu que ao longo de 2025 a gente teve tarifas impostas pelo mercado americano ao território nacional, que, se válidas ainda para o próximo ano, a gente tem um impacto também na balança comercial. Então, exportação de alguns produtos em específico podem diminuir, tá? Então, a gente já tem uma receita entrando menos no mercado interno,
consequentemente isso também prejudica o desenvolvimento também econômico, isso vem pressionando o mercado de uma maneira geral. Então, quando a gente olha a inflação, a gente já espera uma inflação muito semelhante ao que a gente teve aí no início desse ano, tá, Rafa? Então, IPCA, IGPM já é um sinal de alerta quando a gente pensa a nível orçamentário já nesse primeiro trimestre de 2026. Perfeito. E é bom, né, a gente começar a falar de macroeconomia, porque pela experiência que a gente tem, né, frente a alguns players de mercado, né, quando a gente vai fazer o orçamento, na dúvida eles colocam a inflação, né, prospecção de inflação para alguns itens, né, e isso é um risco bem grande, né, de você utilizar, porque tem itens dentro de carteiras na indústria que não necessariamente eles vão acompanhar a inflação, né? E quantos contratos a gente já não viu, né, Rafa, que o indicador era IPCA, IGPM e NPC, e na verdade não refletia nada do comportamento do item dentro do mercado nacional. Então até no Price Index a gente tem um módulo de contratos que é exatamente para o comprador, para o gestor, para o decisor, ter essa visão do que está acontecendo em relação ao produto. A gente tem exemplos de diversos produtos químicos que não são direcionados pelo IPCA, não são direcionados pelo IGPM, e sim pelo comportamento da matéria-prima, pelo comportamento da oferta, da demanda. Claro que pode estar aliado ao mercado nacional, né, a demanda interna por aquele produto, mas a gente tem casos, por exemplo, que é derivados aí do produto do mercado internacional. Então, como está o reflexo de questões climáticas no mercado americano, como a própria soda tem um reflexo disso no cenário nacional, reflete diretamente como vai ser o preço do produto. Então, quando a gente olha esses indicadores, não adianta a gente realmente colocar um IPCA, um IGPM, um INPC, que na hora do contrato, na hora de previsão, isso vai estourar o orçamento, vai ter um comportamento totalmente diferente, e o comprador, o gestor, não vai conseguir atingir o objetivo que ele colocou para aquele produto. Então, saber exatamente o indicador que você coloca para reajustes, pensando em contratos a longo prazo, é essencial quando a gente já pensa para nível orçamentário. Então, é um ponto exato que você falou. Você precisa saber o produto que você está negociando e não negociar com o indicador genérico. Exato. E assim, isso é uma das dificuldades, né, de se montar um orçamento, né, um planejamento orçamentário para o ano seguinte, né, ou até mesmo a gente vê o planejamento orçamentário para 5 anos, né, dependendo do tamanho da empresa. Você vê outras dificuldades, né, qual que é a importância, né, do planejamento orçamentário ser bem feito, né, quais são as dificuldades que você tem visto aí no dia a dia? Hoje, quando a gente fala de orçamento, Rafa, a gente sabe que dependendo do tipo de empresa que a gente fala, se é uma indústria alimentícia, se é uma siderurgia ou uma empresa do agro, o modelo de orçamento ele é diferente. A gente tem empresas que trabalham em ano safra, ano fiscal, year to date. Então, depende muito de como aquela empresa exerce seu ano fiscal em relação até planejamento, pensando em demanda, pensando em oferta, em volume de consumo. Hoje, grande parte das empresas já trabalham no modelo de curva A, né, o famoso 80-20. Isso é extremamente essencial. Então, você, comprador, diretor, tem que saber os produtos estratégicos que vão impactar no final do dia, que vão impactar ali na última linha, que trazem aí todo um impacto inflacionário dentro da carteira de compras e também dos reflexos que a gente vai ter dentro do mercado no curto prazo. Então, a gente dá sempre o exemplo do agro, né, Rafa? O agro é um mercado que ele depende muito, por exemplo, de produtos que são comoditizados. Então, a gente tem fertilizantes, a gente tem alguns produtos defensivos que são impactados diretamente e a volatilidade é muito grande. Se o gestor, o decisor, não planeja agora no período orçamentário quais são os impactos para o ano que vem, qual que vai ser o período de consumo, qual que é o melhor momento de compra, o impacto ele é muito forte. Então, isso sai do planejamento que o decisor tinha colocado, extrapola. Então, para você ter metas alcançáveis, você precisa saber o que está dentro da sua carteira. E no agro e na indústria a gente vê muito isso. Essa separação de produtos estratégicos, ela tem que acontecer. Você precisa saber qual que é a sua curva A para a negociação. Perfeito. Acho que esse seu conceito, né, da curva A é muito relevante, né? Porque eu vejo, né, o comprador quando vai fazer o seu orçamento, seu planejamento orçamentário, ele tem lá milhares de SKUs, né? Se você não tiver o nível estratégico dentro da sua curva A e fazer muito bem feito o orçamento desses itens, né, que contemplam ali 80% da sua carteira,
Quem diria, né, do restante dos outros 20% que são milhares de itens, né? E hoje, o que você entende, né, nesses itens de menor impacto, né, o que dá para ser feito um orçamento bem robusto? Inclusive, a ideia da nova funcionalidade que a gente vai fazer no Price Index é olhando exatamente esse mercado, porque a gente sabe da curva A e da importância, então, como a gente disse anteriormente, é relevante, é essencial que o comprador saiba qual que é a sua curva A, mas a gente sabe que existem produtos que fazem parte da aquisição que não, às vezes não entram no estratégico, olhando a nível de spend, mas entram no olhar crítico. Então, são produtos que vão afetar a operação, que vão afetar a entrega. Então, é necessário você ter esse acompanhamento. Dentro do Price Index, Rafa, a gente tem aquele módulo de carteiras. Dentro desse módulo de carteiras, é possível que você crie e compartilhe com compradores, com gestores internos dentro da empresa, os produtos que fazem parte do seu dia a dia e que não necessariamente são estratégicos. Então, toda a parte, às vezes, de EPI, que dentro da sua empresa pode não ser estratégico, toda a parte também de serviços, de MRO. Por quê? Porque quando a gente olha essas curvas, a gente consegue projetar 12 meses, 18 meses à frente agora dentro do Price Index, o que vai acontecer com alguns mercados que são essenciais, às vezes não são estratégicos, mas afetam a operação. Não tem como uma operação rodar sem EPI, sem serviços, sem uma mão de obra qualificada. Então, a minha principal recomendação é que o comprador ele diversifique, ele acompanhe, claro, os estratégicos em primeiro plano, mas olhe todo o restante da curva. Olhe o que impacta também ali a nível operacional, para quando ele for fazer esse planejamento, ele não tenha alguma dificuldade quando chega algum reajuste contratual de algum tipo de serviço, de algum tipo de EPI, como a gente teve, por exemplo, esse ano, impactos, por exemplo, em serviços, né, de facilities de uma maneira geral. O dissídio veio de um patamar aí de 9%, alguns reajustes acima do esperado da inflação. Isso trouxe um impacto ali no final do dia. Então, planejar é exatamente o momento, não é planejar somente o estratégico. É você ter um olhar para essas curvas que também são críticas ali no seu dia a dia. Exato, ótimo. E o outro ponto principal também é você ter premissas para tudo isso, né? Porque só colocar o número lá, né, o comprador vai ser questionado daquele número, né? O comprador, né, quem esteja fazendo ali o orçamento, para ele ser aprovado, ele vai precisar de premissa, ele vai precisar defender aquele número, né? E a gente precisa ter base para isso. Hoje negociar sem base de dados é negociar no escuro. Então, hoje você precisa ter uma base de dados robusta e também, dependendo do tipo de produto que você negocia, dou até o exemplo da construção civil, é necessário às vezes até uma regionalização, né, Rafa? Então a gente sabe que produtos como cimento, aço, dependendo do tipo de estado, são negociados de forma diferente, tem uma cadeia produtiva que é semelhante, mas ali eu tenho uma escassez de sucata em uma região, na outra eu tenho uma alta oferta. A gente sabe que no norte do país, para siderúrgicos, já é algo mais complicado, eu dependo de um custo de frete já interno dentro do produto. Então, quando você tem uma base de dados regionalizada, isso muda o jogo, né? Você negocia com dados efetivos, você tem poder de barganha com o seu fornecedor e você consegue acompanhar. Foi um pouco do que você disse, não adianta você colocar uma meta totalmente fora da realidade, dentro do planejamento orçamentário, vou ter 20%, 30% de saving em alguns tipos de produto, sendo que, às vezes, dentro daquela região, eu estou com uma escassez de produção, eu tenho um gargalo de fornecimento, a gente tem uma previsão que aquele produto vai ter uma alta mais específica. Então, entender o longo prazo daquele item, entender também o comportamento histórico, como no Price Index a gente tem um acompanhamento de mais de 10 anos de histórico para cada produto, muda o jogo. Então, você sabe o número exato para colocar ali, para você ter um planejamento orçamentário efetivo. Então, você coloca metas alcançáveis e que você tem um resultado ali muito prático, muito fácil de ser acompanhado. Então, você trabalha com metas atingíveis, metas reais. Perfeito. E acho que vou trazer um ponto que você trouxe aí do histórico, né? A gente teve algumas experiências, né, com clientes que fazem sua compra lá no começo do ano, né, fixa o preço lá no começo do ano e aí vai fazer o orçamento no final do ano, né? Só que o mercado ele oscilou ao longo desse ano que ele negociou, né? O preço pode ter ido para cima, pode ter ido para baixo. E aí quando ele vai fazer um orçamento, vai assim, opa, nossa, mas está muito diferente do preço que eu paguei. Então, não é só fazer um orçamento, né, base zero, né, sem saber o preço que você pagou, o quanto que seu preço está em relação ao mercado também, né? Senão você
vai fazer uma projeção em cima de um preço seu, mas que você pagou lá em janeiro, né? É exatamente isso. A gente tem muitos clientes que fazem exatamente isso. Compram o produto nível orçamentário, quando vai planejar novas compras. A gente sempre recomenda a revisão, sempre, do que foi colocado em contrato, do que foi colocado em orçamento, porque o mercado é dinâmico, principalmente de produtos que são muito comoditizados, como aço, commodities agrícolas, commodities minerais. Então, é necessário acompanhar, e no Price a gente tem até uma ferramenta chamada comparativos, que é exatamente para o comprador ter essa visão. Então, comprei no momento zero, paguei um valor, esse mercado, ele cedeu? Então, foi uma boa estratégia eu ter feito aquele contrato no início do ano? Não, poderia ter uma oportunidade ali nos 6 meses que depois que passaram ali ao longo do período, e no final o meu preço voltou para estaca zero. Então, eu deixei de ganhar aquela margem que eu poderia ter negociado, que eu poderia ter voltado ao mercado. Então, é sempre necessário uma revisão a título orçamentário. Não é porque você fechou um contrato que simplesmente você não vai acompanhar mais o mercado, que você não vai ter mais essa visão, porque a gente sabe que esse mercado ele é dinâmico, ele muda e as oportunidades elas surgem, né, Rafa? Então, mesmo em anos muito desafiadores, como a gente teve ao longo desse 2025, a gente sabe que 2026 traz inúmeros desafios quando a gente olha dentro da cadeia de suprimentos. Você tem que olhar mês a mês, você tem que ver onde estão as oportunidades, porque é ali que você consegue mudar o jogo, que você consegue bater os orçamentos, que você faz contratos mais inteligentes. Engraçado que toda vez a gente chega no final do ano, a gente fala que o ano vai ser desafiador, né? O dia que a gente chegar aqui e não tiver um ano desafiador vai ser ótimo, né? Mas é onde a gente trabalha, né? A gente dá a direção para os nossos clientes, né? Como vai ser complicado ou não, de novo, nesse período orçamentário que é crucial para você dar a visão para a empresa no ano seguinte, né? Porque tem que estar muito vinculado não só ao planejamento de suprimentos, mas o planejamento de faturamento também, né? Se ele direcionar que vai ser um ano difícil para suprimentos, nos custos, né? Isso tem que estar alocado ao pessoal financeiro, né? O pessoal comercial, como é que vai ser também o faturamento, né, da empresa. Essa fala sua é essencial. Eu não posso ficar simplesmente dentro do setor de compras só pensando nos meus custos, se eu sei que para o ano que vem, talvez minhas vendas não sejam no mesmo patamar que foram esse ano, ou elas vão exceder, eu vou ter uma margem para uma negociação melhor ou para um investimento em determinada categoria. Então, essa fala sua é essencial porque eu preciso entender como que está vendas. Então, uma empresa, ela é uma engrenagem. Então, todas as pecinhas que formam, desde a parte de suprimentos até a parte de vendas, tem que estar se comunicando. Eu dou até sempre o exemplo do agro, né? O agro, a gente consegue ver isso na prática. Eu tenho um mercado que ele é extremamente comoditizado, como soja, açúcar e milho, que se eu tenho um ano ruim, se eu tenho um ano de baixo valor de commodity, eu tenho que um ano que o produtor não consegue ser capitalizado, automaticamente o corte vem dentro de suprimentos. Então, por isso que a gente fala da importância que o comprador, o gestor, o decisor tem que estar alinhado com a área de vendas. Então, entendendo dentro da empresa, dentro de construção civil, de siderurgia, dentro do agronegócio, como que vai ser o ano de vendas para pensando já em 2026? Qual que é o planejamento de vendas? Qual que é o planejamento de volume? Existe aí algum corte esperado em questão de produção? Vou produzir menos? Vou ter algum gasto de manutenção maior? Que aí entra um pouco das categorias que a gente comentou anteriormente. Às vezes eu planejo o custo da peça, planejo o custo do aço, da matéria-prima, mas eu vou ter um gasto de mão de obra no próximo ano para manutenção muito maior do que eu tive esse ano, porque eu não produzi tanto. Então, entender a minha escala produtiva, entender se ano que vem eu vou produzir mais e, consequentemente, demandar mais manutenção, também vai impactar no final do dia meu gasto ali em suprimentos, o que eu vou consumir, qual que vai ser o volume consumido. Então, acho que também entender exatamente isso, a relação de compras com vendas. Perfeito. E você falando bastante do agro, né? Voltando também uma parte, você tinha comentado, né, de como é importante conhecer cada item da sua carteira, né? A gente acompanha muito lá, para quem conhece bem a IEB, a gente acompanha muito fertilizantes defensivos, né? Quando a gente olha uma ureia, por exemplo, é extremamente volátil, né? Então, qualquer cenário de guerra, qualquer cenário de gás natural mais alto, né? Qualquer cenário de oscilação muito forte de preço, e são eventos que muitas vezes a gente não tem muito
muito controle, né? Então, quando acontece uma guerra, por exemplo, ou quando um presidente coloca taxações, né? A gente não tem controle. E aí a gente entra nesse caso de cenários, né? O quão é importante a gente também trabalhar com cenários dentro do orçamento, né? E lá dentro do Price Index, dentro da IEB como um todo, a gente sempre trabalha com diversos tipos de cenário. A gente, claro, tem o cenário base, que é o cenário esperado, olhando todo o mercado macroeconômico, as expectativas em relação à oferta e demanda. Mas esse ano, por exemplo, foi um ano claro que a gente teve bastante mudanças que eram inesperadas, né? Como tarifas que surgem aí sobre diversos países, sobre diversas localidades. Então, quando a gente trabalha somente olhando um cenário, somente olhando uma perspectiva, a gente perde oportunidades, às vezes, que um cenário poderia ser montado, né? Você deu exemplo aí bem claro da ureia. A ureia é um caso claro, assim como outros fertilizantes, outras commodities, que é necessário você trabalhar com 3 tipos de cenário, porque qualquer gargalo, qualquer mudança de fornecimento, você tem um problema ali na precificação nacional. E até um alerta que a gente dá para quem vai fazer contratos aí para o ano que vem, produtos importados é sempre importante trabalhar com 3 cenários, porque a gente sabe que depende do mercado externo, já não é uma produção local. Então, qualquer tipo de gargalo, às vezes nem na produção, né, Rafa? Um gargalo logístico, como a gente já viveu em anos anteriores, um problema em questão de aumento de frete marítimo, aumento de frete aéreo, traz a precificação do produto muito para cima, atingindo ali um cenário conservador. Aí, de repente, eu tenho um cenário mais agressivo, porque o frete despencou ou a matéria-prima está em patamares menores. Então, trabalhar com 3 cenários, ele é muito importante quando a gente fala de precificação e pensando em planejamento orçamentário. A gente, quando fala de orçamento, quando pensa para 2026, você não precisa ter o controle de tudo. Você não consegue controlar, como você disse, a matéria-prima, se a ureia vai subir, se a ureia vai cair. Você consegue acompanhar as premissas. Mas é importante que você tenha essa margem, você tenha esse cenário para negociar, porque a gente está falando de commodities, de produtos importados que ficam aí reféns de guerras, como a gente teve de Rússia e Ucrânia, Irã e Israel. Então, isso acaba mexendo com o mercado. E se você trabalha com margens ali muito apertadas ou com cenários extremamente desafiadores, isso pode comprometer o seu orçamento e acaba não afetando só o produto estratégico, né, Rafa? Acaba caindo sobre os produtos ali que são o que a gente chama de críticos, que acabam afetando a operação como um todo. Perfeito. E acho que é importante, né, frisar que quando a gente fala de cenários, não é que a gente está ampliando muito a possibilidade, né, de o preço ser futuro, né, porque aí qualquer um acerta. Não, né? Na verdade, o que a gente está mostrando é, nesse cenário mais conservador, quanto que o preço pode bater, né? Porque nós entendemos que quando o cliente, né, um player vai fazer o planejamento, né, o orçamento, ele vai rodar a planilha dele e ver o quanto que ele vai ter de gasto no ano seguinte com aqueles insumos, né? Então, o cenário vai dar uma faixa para ele, olha, o quanto eu for conservador ou quanto eu for agressivo, eu estou falando ali de 15, 20, 30 milhões em gasto que eu vou estar no risco, dependendo do cenário que eu atender, né? Então, acho que o que você trouxe é muito importante, né, de trabalhar com o cenário para você medir qual é o nível de risco que está no seu planejamento orçamentário, dependendo do item que você está orçando, né? E também o risco, né, Rafa? A gente sabe que a área de planejamento, de demanda, ela traz para a área de suprimentos, para a área que vai fazer as compras, o volume consumido para o próximo ano, ou as expectativas que são em relação a esse volume, mas nem sempre elas se cumprem, né? A gente sabe que pode ter uma redução de produção, ou às vezes até um aumento. Isso acaba gerando o que a gente chama de inflação de volume. Por isso que é importante também, no Price, a gente acompanha dentro do módulo de inflação, volume consumido anualizado. Então, entendendo se dentro do preço praticado que você orçou, que você colocou para o próximo ano, o volume está compatível. Porque senão a gente pode ter uma inflação muito exagerada de volume e comprometer também esse planejamento orçamentário. Então, suprimento junto com o planejamento tem que ser alinhado, e também uma das nossas recomendações é sempre olhar o desvio, né, da curva do que foi planejado, por exemplo, no orçamento para 2025 em relação a volume e o que foi consumido. Então, qual que foi esse desvio? Para que vocês já consigam trabalhar também com a relação de volume para o próximo ano dentro dessa faixa. Então, se eu vejo que eu tenho um desvio de 8% a 10% do volume planejado, eu já posso projetar para o ano que vem algo ali semelhante, para que eu não tenha nenhuma surpresa no final do dia,
que a gente sabe que isso é muito crítico nas empresas, essa inflação de volume que acontece, um planejamento às vezes mal executado. Então, uma das recomendações é sempre alinhar com o time de planejamento o volume que vai ser consumido para o ano que vem, mas trabalhando com desvios ali, para que isso não seja nem extrapolado, nem para cima, nem para baixo, né? Que seria o ideal trabalhar numa margem ali. Perfeito. E você vem falando, né, de todas as ferramentas que a gente tem no Price, né? Eu lembro quando o Price tinha 2 ferramentas, né, e a gente vem evoluindo, colocando cada vez mais módulos, né, mais análises que o comprador, né, pode fazer. Qual é essa nova ferramenta que a gente está implementando aí, Gabriel? O Price, né, Rafa, como o pessoal vem acostumando a acompanhar, a gente está sempre buscando trazer uma solução que cada vez converse mais com o time de suprimentos em todas as áreas, desde financeiro, desde o time que faz as compras de indiretos, as compras de diretos também. E essa nova funcionalidade do Price Index, que a gente está chamando de orçamento, ela vai ficar dentro da aba carteiras. A ideia é que o comprador, o gestor ou o decisor consiga criar cestas de produtos. Então, ele cria uma carteira, por exemplo, do consumo de EPI, dos produtos que ele consome em EPI, de serviços, de MRO, de diretos, matéria-prima, e depois ele consegue fazer uma ponderação, Rafa. Então, basicamente, colocar a representatividade que cada um dos spends que ele segmentou anteriormente tem dentro da composição total. Então, ele já vai ter um reflexo real, que é uma das dificuldades hoje dentro das empresas que a gente acompanha, é acompanhar baseado na ponderação, no quanto consome, no volume que representa do spend, e ter essa visão mês a mês, com projeção, com diagnóstico, então 12 meses, o que aconteceu. Então, olhando minha empresa ali no final do dia, o que eu projetei, está coerente, não está? Então, essa nova funcionalidade, ela traz exatamente isso. Dinamismo para a área de suprimentos, para a área de gestão, para que seja possível acompanhar as compras, acompanhar e monitorar o orçamento ao longo de 2026. Então, é uma nova funcionalidade que a gente vai lançar, está lançando no Price Index com esse objetivo, trazer dinamismo para a cadeia de suprimentos e para quem interage aí dentro do setor de compras. Perfeito. Eu acho que está muito ligado ao que você tinha comentado anteriormente, né? Que nós estamos vendo cada vez mais o uso do Rolling Forecast, né? Sim. Então, a cada 3 meses, e algumas empresas até mensalmente, fazendo uma rechecagem se o orçamento que foi feito está dentro do esperado, qual vai ser o impacto positivo, impacto negativo, né? Então, eu entendo que essa ferramenta ela vai suprir justamente essa necessidade dos grandes grupos, que é de sempre reportar para a diretoria, para o conselho, né? Como é que está o resultado frente ao orçamento, e você vai ter que fazer um desvio de curso aí, né? O Rolling Forecast hoje ele é cada vez mais comum, e a gente acredita que isso vai ser implementado em todas as empresas aí no longo prazo, porque ele te traz muitas oportunidades. A gente teve clientes que negociam produtos derivados de aço, que revisitaram contratos, por exemplo, por causa da queda recente que a gente teve em relação a algumas chaparias, aí como o próprio aço carbono, e conseguiram essa redução, atingindo ali um orçamento, até conseguindo um saving do que foi proposto. Então, revisitar é essencial, porque o mercado muda, o mercado é dinâmico, acontecem aí, como a gente viu, ao longo de 2025, muitas mudanças, principalmente mudanças tributárias, mudanças fiscais, que acabam comprometendo o preço do produto. Então, é importante sempre ter esse acompanhamento. Perfeito. E você tinha comentado, né? Para o ano que vem a gente vai ter algum benefício, né? Algum ponto positivo em termos de precificação, porque a gente está vendo a inflação, mas os itens que você acompanha, né? Tem bastante oportunidades em alguns mercados, tá, Rafa? Principalmente quando a gente fala de mercados de bens não duráveis, né? Então a gente tem muitas oportunidades, por exemplo, no início de 2025, 2026, para alguns produtos químicos, por exemplo, que são acompanhados ali dentro do Price Index para a indústria alimentícia. Então é possível que a gente tenha uma redução de produtos derivados, por exemplo, do mercado americano. Lembrando que esse ano o mercado americano ele vem sendo muito pressionado, né, Rafa? Com preços internos maiores, então a cadeia produtiva vem repassando isso no preço final de alguns produtos. Para o ano que vem, as expectativas são de uma leve melhora. Então, a gente vê uma redução na produção, uma redução no custo produtivo dentro do mercado americano, e alguns produtos com essa origem podem ter mais oportunidades.
Outro mercado que a gente vê bastante rentável, onde você vai ter bastante oportunidades, é o mercado de polímeros. Esse ano, acho que vocês vêm acompanhando também quem nos assiste, é um aumento muito drástico em alguns polímeros e derivados, como o próprio PVC. O PVC apresentou um aumento muito expressivo nesses últimos meses, influenciados aí por políticas dentro do GSEX. Para o ano que vem, as expectativas são de uma redução na questão de precificação também no mercado americano. A demanda por polímeros sazonalmente vem crescendo no segundo semestre, até por causa das festividades, o consumo ele acaba crescendo, mas quando a gente olha no início do próximo ano, início de 2026, esse consumo ele cede, então a gente já vê uma redução. Então, produtos derivados de polímeros, tanto embalagens como alguns EPIs que utilizam essa matéria-prima, podem ter uma redução mais expressiva. Então, tem oportunidade, sim, dentro dos mercados, tá? Mas é importante entender aonde que está essa oportunidade. Como a gente sempre comenta, né? As oportunidades duram pouco dentro do mercado nacional. A gente sabe que a gente vive um problema dentro da inflação. A inflação acaba trazendo a precificação, às vezes não do produto, mas da mão de obra. Isso acaba incidindo sobre o item finalizado. Então, é importante entender aonde estão as oportunidades, principalmente para esses produtos que eu comentei, que tem alguma origem importada por uma redução de custo esperada, que dentro do início de 2026 a gente pode capturar algumas coisas, mas é importante ter sempre esse acompanhamento de forma mensal. Ótimo. E agora, né, a gente falou bastante coisa, né? Uhum. Você tem alguns pontos que são importantes para fazer um bom orçamento? Uhum. Né? Se a gente puder listar, né, que possa direcionar bem ao nosso cliente, né, além de, claramente, contratar o Price Index, mas ter, né, quais são os passos, né, para que a gente tenha um orçamento, né, bem feito, bem robusto. São 5 pontos essenciais que a gente tem dentro desse orçamento, né, para planejar um orçamento. O primeiro dele é a análise de contexto. É análise de contexto. Então, dentro dessa análise de contexto, a gente precisa entender como que está o mercado. Então, não só entender o cenário interno, o que está acontecendo de mais impactante dentro do meu planejamento orçamentário, mas entender como está o mercado. Então, não adianta eu planejar internamente, né, Rafa, entendendo que minha matéria-prima, que minha curva A vai subir, mas se eu não entender como que está o mercado para o ano que vem. Então, é um dos pontos que a gente abordou dentro do webinar, é o contexto, né? Então, entender o contexto macroeconômico. O que é esperado para a inflação para o ano que vem? O que é esperado para indicadores macroeconômicos internacionais? Querendo ou não, a gente é dependente desse cenário, principalmente quando a gente fala de produtos importados, que representam grande parte hoje do volume que é produzido dentro da indústria nacional. A gente tem bastante matéria-prima ainda importada. Então, a gente tem que entender o contexto e sempre se fazer uma pergunta. Se o mercado muda daqui 3 meses, meu orçamento está preparado para suprir essa mudança? Então, principalmente produtos comoditizados, trabalhar com os 3 cenários que a gente comentou anteriormente. Nossa segunda dica principal é também trabalhar com metas atingíveis. Então, não adianta eu colocar dentro de um orçamento que eu vou reduzir 20%, 30% do custo, sendo que isso não é praticável. Se a gente está vendo um mercado mais duro para o ano que vem, ou uma inflação mais acelerada, ou o produto que eu estou prevendo a redução, ele vai ter um corte de produção, a gente já vê pelas DREs das empresas produtoras que a gente vai ter uma mudança, uma precificação de margem maior para o próximo ano. Então, entra novamente um pouco de entender o contexto. Então, trabalhe com números reais. Então, trabalhe com orçamentos que podem ser atingíveis. Porque quando chega no segundo semestre, a gente pode ter cortes. Então, esse corte vai atrapalhar toda a produção, vai atrapalhar todo o desenvolvimento dentro de suprimentos como um todo. Então, quando você trabalha com números atingíveis, quando você traz aí para a diretoria números alcançáveis e, claro, com embasamento, com fontes de dados que confirmem isso, que tragam aí essa visão no longo prazo, por que se espera uma redução, por que se espera um aumento do produto, isso fica muito mais fácil e muito mais praticável de ser trabalhado já pensando no próximo ano. O terceiro e importante ponto é trabalhar com cenários, né? Então, a gente comentou ao longo do webinar, mas é importante reforçar
trabalhar com 3 cenários. Então, sempre um cenário base, que é o mais provável, que é aí 75%, 80% de probabilidade de acontecer, olhando oferta, olhando demanda, cenário macro como um todo, mas trabalhando com cenários aí também agressivos e conservadores. Então, é importante a gente sempre olhar se existe alguma margem, qual que foi o histórico, né, o que a gente chama de topo. Então, qual que foi o topo daquele produto? Qual que foi o maior valor ou qual que foi o maior percentual que aquele produto alcançou dentro de um ano? Para a gente entender também os desafios que a gente pode ter ao longo de 2026, né? A gente sabe que pode ter novas guerras, novos conflitos ou até algumas mudanças tributárias que trazem esse produto para um cenário conservador. Então, é importante entender se aquele produto que você está colocando em orçamento, ele cabe dentro desses 3 cenários, principalmente quando a gente fala de produtos comoditizados. O quarto e importante ponto é sempre elaborar um orçamento com dados, tá, Rafa? Então, assim, não adianta eu fazer um orçamento com algumas premissas olhando simplesmente só série histórica, como foi em anos anteriores. A gente sabe que o mercado ele é muito dinâmico. As projeções 18 meses à frente são feitas lá pelos nossos especialistas de mercado, que olham, claro, toda a parte estatística de sazonalidade, probabilidade, que são, sim, muito importante quando eu falo de uma projeção de 18 meses, mas o fator qualitativo ele é essencial. Então, eu preciso entender como está o mercado, eu preciso projetar a demanda, eu preciso projetar a oferta, indicadores essenciais, como está o desemprego para o ano que vem, o setor que eu estou projetando para aquele produto, ele tem um crescimento viável, ele já chegou no funil dele, ele já chegou no topo, então é importante entender e planejar com dados, então principalmente dados aí que reflitam a realidade e tragam um orçamento cada vez mais preciso. E o último fator, o quinto ponto, é a questão da revisão, que você trouxe muito bem aqui, que é o Rolling Forecast. Então, não adianta planejar, fazer um orçamento para 2026 e não revisitá-lo ao longo do ano. Então, esse acompanhamento, essa checagem e utilizar ferramentas para isso, para ter esse acompanhamento, esses checkpoints trimestralmente, mensalmente, dependendo do tipo da categoria ou do produto, vai ser essencial para definir como que vai ser seu 2026. Esse ano a gente viu muitas oportunidades para serviços, a gente viu muitas oportunidades para matéria-prima, só que é necessário acompanhar dentro do mercado. Às vezes a gente tem muitas oportunidades que vão surgindo por determinados fatores, como uma oferta maior do que o esperado ao longo do período. E se você tem uma ferramenta que te auxilie, que você consiga acompanhar, no final do dia você revisita e você consegue ter savings em relação ao que foi planejado, ao que foi orçado. Então, planejamento orçamentário nunca é fácil e a gente entende que nunca vai ser fácil, né? Mas o Price Index está aqui para facilitar, gerar ferramentas, criar aí acompanhamentos que o gestor, que o decisor, que o comprador consiga utilizar uma ferramenta e ter ali tudo prático, né, Rafa? Então, desde o modelo de diagnóstico de como foram as compras, o modelo preditivo do que vai acontecer com os principais itens que ele compra e também acompanhar os contratos que foram realizados. Então, assim, ter uma ferramenta, quando a gente fala de planejamento orçamentário, é a chave aí para o sucesso e para ter um orçamento coerente com a realidade. Perfeito. E é por isso que a gente vai colocar, então, aqui um QR Code na tela para os nossos ouvintes, né, para quem está assistindo, né, o nosso webinar, poder solicitar um teste da nossa plataforma, né, para olhar todas aí as nossas ferramentas, não só a ferramenta que a gente está implementando agora, né, que vai dar o suporte ao orçamento, mas também carteira, inflação, né, fornecedores, é uma ferramenta muito, muito interessante, fornecedores, né, RH pode utilizar muito a nossa ferramenta, né, então acesse aqui pelo QR Code, né, solicite um teste, né, da nossa plataforma, eu tenho certeza que você vai gostar muito para utilizar. Gabriel, quero agradecer a sua presença novamente, é sempre um prazer a gente conversar, né, sobre o Price Index, sobre o mercado, né, sobre os desafios, né, todo final de ano a gente vê um desafio, espero que no ano que vem a gente né, passe novamente por desafios, mas que consiga alcançá-lo, né, todas essas dificuldades. Obrigado novamente. Viu? Obrigado, Rafael, obrigado a todos que nos assistem. De novo, a gente sabe que o planejamento orçamentário para 2026 é sempre um desafio, mas conte com a gente, né, essa jornada a gente consegue apoiá-los, ajudá-los para vocês terem cada vez um orçamento mais simples, mais prático e principalmente executável.
Perfeito. A gente vai ficando por aqui então, pessoal. Muito obrigado para todos que ficaram até agora com a gente. Um abraço e até a próxima.